Bora mergulhar direto na nossa análise de hoje. A gente vai preparar o terreno, destrinchando uma das batalhas intelectuais mais complexas e fascinantes da história, que foi registrada lá atrás pelo escritor cristão primitivo Irineu. Essa explicação explora os textos que expõem os sistemas superelaborados dos gnósticos valentinianos, revelando uma narrativa cósmica simplesmente cheia de mistério, paixão e criação. E o texto já fisga a gente de cara com essa metáfora poderosíssima sobre a ilusão. O autor argumenta que os ensinamentos gnósticos esotéricos são tipo um pedaço de vidro super bem falsificado, feito sob medida para imitar a verdadeira esmeralda da fé pública. A ideia é que, sem análise de um especialista para expor a fraude, a mistura de cobre e prata ou aquele brilho falso do vidro, pode facilmente enganar quem não está preparado para identificar o golpe. Para a gente entender bem de forma neutra esse mistério cósmico antigo, o autor mapeou esse sistema gnóstico massivo em 6 etapas. 1. A falsa esmeralda. 2. Por dentro do pleroma cósmico. 3. A paixão de Sofia e a matéria. 4. O demiurgo ignorante. 5. Os 3 tipos de humanos. E 6. Reorganizando o mosaico do rei. Seção 1. A falsa esmeralda. Nós começamos vendo como o autor descreve a propagação desses ensinamentos secretos como uma ilusão altamente convincente, porém perigosa. Segundo a fonte, os seguidores de Valentim eram mestres na lábia. Eles usavam palavras inteligentes e super sedutoras para atrair as pessoas menos instruídas. Eles diziam com toda a convicção que tinham acesso a mistérios profundos e indescritíveis sobre a origem divina do universo. Uma gnose, um conhecimento secreto que os crentes comuns simplesmente não teriam a capacidade de entender. Seção 2. Por dentro do pleroma cósmico. O que é muito louco nessa parte é como a fonte joga a gente para muito, mas muito além da nossa realidade física, direto para o reino espiritual definitivo. Nesse sistema cósmico gigantesco, muito antes de a Terra sequer sonhar em existir, havia apenas o pleroma. Basicamente era a plenitude espiritual perfeita, invisível e incompreensível. Lá reinava o proto-princípio ou o abismo, que existiu em silêncio absoluto e tranquilidade por uma infinidade de eras. E o texto detalha como esse abismo misterioso começou a emitir uma hierarquia de entidades divinas impares. É uma cascata que vai descendo da mente e verdade para a palavra e a vida, formando o que eles chamavam de Ogdoada. Essa estrutura servia como a raiz absoluta de absolutamente tudo que existiria dentro do pleroma. Essas entidades continuaram se multiplicando até chegarem a exatamente 30 éons no pleroma. E olha que detalhe, a fonte relata que os gnósticos afirmavam que esse número era um código secreto. Ele supostamente representava os 30 anos ocultos de Jesus antes do seu ministério público, conectando os eventos da vida dele a essa arquitetura cósmica imensa. Seção 3. A paixão de Sofia e a matéria. Agora a gente passa para o próximo ato e vê como tudo isso deságua numa tragédia cósmica que, por acidente, acaba criando o nosso universo. Acontece que o éon mais jovem, chamado Sofia, teve um desejo ardente, quase agonizante, de entender a grandeza impossível do pai abissal. Ao tentar alcançar o inatingível, ela teve uma crise emocional e quase se dissolveu. Sorte que ela foi contida pelo que eles chamavam de limite, que salvou a Sofia, mas acabou expulsando a paixão e a angústia dela para fora do pleroma. E essa tabela ilustra perfeitamente a origem sombria, mas até meio poética, da matéria no gnosticismo. Segundo a fonte, o nosso mundo físico seria literalmente construído a partir do medo, do luto e das lágrimas congeladas de uma entidade divina. Dos prantos dela surgiram os oceanos, da dor e do terror a matéria corpórea, e de um rápido sorriso de alívio surgiu a luz. É um conceito muito, muito fora da caixa. Seção 4. O demiurgo ignorante. Agora a gente desce lá do topo do reino espiritual, direto para o mundo terreno, para conhecer o criador problemático do nosso universo. O texto apresenta o demiurgo. Ele seria um criador inferior formado a partir das sobras daquela paixão expulsa da Sofia. Esse ser construiu 7 céus e o mundo físico de forma completamente cega e ignorante em relação à realidade divina superior que existia logo acima da cabeça dele. Como ele não conseguia perceber absolutamente nada de espiritual, ele se achou o máximo. A fonte nos informa que ele arrogou para si a posição de Deus único, declarando: "Eu sou Deus e não há outro".
No fim das contas, ele virou um tipo de gerente intermediário que estava trabalhando para um plano espiritual secreto sem fazer a menor ideia disso. Seção 5. Os 3 tipos de humanos. O ponto crucial de entender essa loucura cósmica toda é como ela decide diretamente o destino da humanidade aqui na Terra. O autor documenta que, no gnosticismo, a humanidade já nasce dividida em 3 categorias engessadas. A gente tem os ílicos, feitos de matéria e já condenados à destruição, os psíquicos, que têm alma, livre-arbítrio e precisam suar a camisa com a fé e boas obras, e a elite, os puramente espirituais. A fonte relata de forma bem afiada como os gnósticos se colocavam num pedestal. Eles diziam ser os tais pneumáticos, salvos por natureza, não importa o que fizessem, como o ouro jogado na lama. Em contraste, eles olhavam para os cristãos comuns e os viam apenas como seres psíquicos, que precisavam ralar com regras morais e boas ações para tentar alguma coisa. Seção 6. Reorganizando o mosaico do rei. Chegando no nosso último ato, o autor dá uma guinada para desmontar toda essa teoria gnóstica usando uma metáfora visual simplesmente brilhante. Ele argumenta que o que os gnósticos fazem é como se alguém pegasse as pedras de um mosaico lindo, que mostra o retrato original de um rei, desmontasse tudo e rearranjasse no formato de um cachorro ou de uma raposa. E depois, ainda tivessem a cara de pau de dizer que aquela raposa bizarra era o retrato autêntico do rei desde o começo. Eles pegavam as palavras reais, parábolas, escrituras e tiravam totalmente do contexto. Para dar um exemplo prático, o autor mostra como os gnósticos sequestravam o número 12. Eles diziam que a mulher curada após 12 anos de sofrimento e o 12º apóstolo, Judas, eram, na verdade, códigos secretos disfarçados para falar daquele sofrimento do 12º éon lá atrás, a Sofia. Nessa comparação entre os dois lados, a explicação fica claríssima. De um lado, a gente tem a raposa gnóstica, uma coisa totalmente fragmentada, cheia de códigos secretos de exclusão, e do outro lado, a imagem autêntica do rei unificado da Igreja Ortodoxa, que proclamava abertamente um único Deus supremo, uma mensagem universal, acessível, que não exigia sementes divinas secretas. O autor defende com unhas e dentes a chamada regra de fé. Ele a descreve como uma verdade única e radiante, iluminando todo o mundo como sol. Para ele, a prova definitiva de que essa era a verdade estava na sua unidade, a mesma tradição pregada de forma transparente e uniforme lá na Germânia, na Península Ibérica, no Egito, muito diferente das historinhas exclusivas dos gnósticos que mudavam o tempo todo. E o que a gente tira de tudo isso? Nós acabamos com um pensamento final muito provocativo e atual. Num mundo como o nosso, que também é inundado por informações fragmentadas, narrativas concorrentes e verdades ocultas sendo vendidas a cada esquina, como a gente faz para diferenciar a esmeralda verdadeira de uma falsificação de vidro bem lapidada? Como distinguir o mosaico do rei de uma raposa montada sob medida? Pois é, esse é um desafio que nunca envelhece. E com isso a gente fecha a nossa análise de hoje.